Fala, galera. E não bastasse o soco da Lei Felca, dia 24 de março, uma semana depois da aprovação da Lei Felca, foi aprovada a Lei da Misoginia. E assim, se for falar da Lei da Misoginia, cara, eu não sei, viu, galera? Eu não sei se tiveram a mesma sensação, mas é uma sensação de anestesia, sabe? Sabe, você mal tomou, você mal tá assimilando uma coisa e já vem outra, entendeu? Enfim, basicamente o que eu posso dizer é o seguinte: essa lei ela equipara a crime de racismo. O que significa que é crime imprescritível e inafiançável. Então, uma ofensa, né, uma injúria contra uma mulher, enfim, pode dar até 5 anos de cadeia, basicamente. E, cara, isso é. Tipo assim, o que define misoginia? O que define o que é uma misoginia? Entendeu? Então, assim, se a gente for olhar pela palavra da lei, cara, crime de homicídio, de abuso sexual contra uma mulher, se torna mais leve do que misoginia. Então, assim, é uma coisa assim, e assim, quando a gente vê pessoas como Flávio Bolsonaro, a gente olha pessoas como Damara Alves, como Hamilton Mourão, enfim, Sérgio Moro provavelmente também está nesse bolo, porque se foi aprovado com unanimidade no Senado, quem foi, votou, né? Só não votou quem não foi. Então, quando a gente vê isso, eu começo a pensar, eu acho que a direita virou uma coisa simbólica, uma oposição simbólica. Então eu acho que isso só... Eu havia falado no vídeo que eu fiz sobre a Lei Felca, que não dá para confiar, é política. E tá aí, ó. Flávio Bolsonaro, o cara que quer ser o presidente do Brasil, aprovando esse tipo de lei. Bom, basicamente eu vou falar sobre isso, né? Eu acho que não tem por que eu ficar falando muito sobre isso, porque todo mundo já sabe isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou explicar a situação para vocês. Vou colocar aqui na tela. Eu fiz essa publicação no Instagram. Só que eu usei o recurso do Threads, porque esse tipo de publicação não dá pra fazer no Instagram. E eu falei, é lei Felca, é lei da misoginia. O que mais falta acontecer nesse Brasa, né? Que foi mais uma das merdas que aconteceu nessa maravilhosa semana, né? É o Brasa, né, pessoal? Enfim, né? E esse Brasa tá uma merda, né? Essa que é a verdade, né? Enfim, né? Enfim, é cada um, galera, é cada um. E aí o que acontece? O Threads, ele não tem, que eu poderia dizer, um mecanismo onde só as pessoas que te seguem, no máximo pessoas que podem gostar do teu conteúdo, vejam, né, visualizem. Então, olhando, qualquer um pode visualizar algo no Threads, né? Inclusive as pessoas que acreditam nessa lei, né? Inclusive as pessoas que acreditam nessa lei. Peraí que eu vou achar os comentários aqui no celular. O celular da minha mãe aqui, não sei onde fica o WhatsApp, nunca tive um iPhone. Aqui tá, enfim. Ó, vou separei aqui alguns comentários que eu recebi lá na minha publicação do Threads, tá? Enfim, vou ler alguns aqui pra vocês, tá? Qual seria o problema de leis contra a pedofilia, contra machismo, em um país com alto índice de feminicídio? Não entendi, me explica. Eu te explico, amigo. Vamos começar pela Lei Felca? Cara, a Lei Felca, ela prevê que sites precisam provar que você é maior de idade. E claro, a lei não é clara sobre isso, porque ela não quer ser clara, entende? Então, eles estão fazendo... o site tem que achar um jeito. Qual que é esse jeito? Clicando no botão mais 18 não é. Então, qual será esse jeito? Provavelmente é facial, né? Porque é a única forma de provar. Então, é contraditório dizer que não é a facial, porque é a facial. Enfim, então assim, e dizer, porque assim, se for, cadê a parte na lei que fala vamos botar pena de morte pra pedófilo, né? Aí não, né? Porque aí
vai contra os direitos dos humanos, né, galera? Aí é complicado, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos proibir as pessoas de usarem a rede social, porque aí não vai ter nem criança na rede social, então. E é o que eu falei no outro vídeo, galera. Criança não vota. Vocês estão preocupados com criança? Claro que não estão, galera. Enfim. E quanto à mulher, né? Falou contra machismo. Cara, mulher vota, ok? Só que acho que só mulher burra tá feliz com isso. Porque, vamos lá, vai afetar mais homens? Sim. Mas, por exemplo, se eu sou empresário, eu vou ter coragem de contratar uma mulher? Eu prefiro contratar um homem que no máximo vai processar por injúria. Então, eu vou contratar uma mulher que pode ser mal intencionada, porque o que não falta é homem e mulher mal intencionado nesse mundo. E ela pode simplesmente carregar um processo contra qualquer coisa que eu fale, né? Então é complicado. E quanto a isso, né, também, se for olhar, crime de misoginia é uma coisa muito vaga. Eu lembro que o Ramon Dias falou de uma coisa lá que futebol não é pra menino, entendeu? E já foi acusado de misoginia. Então, assim, crime de misoginia é muito vago. Qualquer coisa pode ser acusado de misoginia. Então, quem acredita que nesse cara falou, tá repetindo. Cara, que só repete, entendeu? Só repete o que o outro fala, entendeu? Então, assim, se a gente for falar quanto à questão a isso, só tá repetindo, entendeu? E acreditando cegamente no que essas leis é para proteger criança e mulher, entendeu? E aí ele fala essa parte. Em um país com alto índice de feminicídio, eu não acabei de falar sobre isso, não tá protegendo contra feminicídio algum. Você pode abusar de uma mulher, você pode matar uma mulher e você vai ter menos problemas do que se você xingar uma mulher. Então é melhor espancar ela do que xingar. É isso. A realidade é essa. Entendeu? Então, cara, não tá protegendo contra feminicídio nenhum. Onde é que você viu isso? Eu tô deixando até o usuário, não vou ocultar não. Júnior Almeida 86. Tem nem foto, cara. Então, se você queria uma explicação, você tem. Bom, vamos pro próximo. Esse aqui é um cara concordando. Pera que eles ainda irão taxar os motoboy e Ubers que vem dele, pelo vem deles. Não entendi bem a concordância, né? Mas enfim, você tem razão nisso. Você tem razão nisso, porque o maior pesadelo de quem simpatiza com o comunismo, como disse o próprio Lula, né? É você ter pessoas que trabalham autônomo, né? Então, considerando que o Brasil é um país sanguessuga, é lógico que eles vão querer taxar esse grupo também. Então, assim, falar que o Brasil é um país decadente é ser suave. O Brasil é um país em queda livre, né? Decadente a gente já foi. Hoje a gente é queda livre. Então esse cara aqui é Júnior Bolinha. Cara, é isso, cara. É isso, esse desgoverno é isso. Agora, tu parar de chorar na internet. Eu quero ver quem vai chorar por último. Porque eu não sei se você sabe, meu amigo, mas vai atingir você também. Você tá aí rindo porque você realmente acredita que a lei vai proteger as crianças e as mulheres, mas quando a realidade bater na porta, quando a realidade, por exemplo, bateu na porta da Venezuela, aí vai ser tarde, né? Aí vai ser tarde. Então, meu amigo, pelo menos eu tô chorando agora, né? Você vai chorar no futuro quando for tarde demais. Enfim, é isso que eu posso responder pra esse cara. Cici Santos, a R do Kid Bengala no teu asterisco. Dito isso, pedófilo, misógino, incel, red pill não terão paz. Vou responder o quê, né? Primeiro que a educação foi pro espaço aqui, né, galera? Então, o que eu posso dizer? A resposta que eu deixei embaixo, que eu tomei liberdade aqui de responder. Ficaria feliz se o que você pede fosse verdade. Mas quem não terá paz é o cidadão de bem. E quanto à sua ofensa, eu relevo. Então, sim, isso aqui é o último comentário. Eu apaguei no Threads, galera, porque eu não tenho nada no Threads. Eu tenho 2 seguidores no Threads, então eu só usei mesmo pra fazer a publicação, né? Então, sinceramente, não me interessa nada aqui, nada no Threads. Então eu apaguei a publicação, deixei só no Instagram, porque é melhor. Assim chega pra pessoas que querem me ver, né? Então é melhor assim. Mas,
Entendeu? Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, essa pessoa, ela já tá tão alienada que ela realmente acredita piamente que essa lei vai proteger contra pedófilo e contra misógino, tá? Então, essa pessoa ela realmente acredita piamente. Então, o que eu vou dizer? Pessoa que tá sem neurônio, o que eu vou dizer? Agora, quanto a Red Pill, isso aqui já é uma forma de censurar as pessoas, porque Red Pill, galera, o pouco que eu sei, tá, eu fiquei sabendo isso agora. Incel, não sei nem o que é um incel, galera, eu juro pra vocês. Red Pill, pelo que eu saiba, é justamente pro homem não ficar obcecado por uma mulher, o movimento foi sendo deturpado, entendeu? Então assim, mas pela essência do movimento tem nada errado, entendeu? Vai embora, entendeu? Você vê que tem alguma coisa errada, vai embora, entendeu? Não fica num relacionamento tóxico, isso é ótimo, isso é ótimo. Mas, sabe, estão censurando isso, sabe? Por mais que tenha gente que está deturpando o movimento, estão censurando isso, né? Enfim. Então, cara, então assim, você realmente. Então assim, eu falei, eu relevo a sua ofensa, porque assim, pra que eu vou ficar com raiva de uma pessoa dessa? Sabe? Sabe? Não vou ficar com raiva, não vou, porque é uma pessoa que já tá tão alienada, sabe? Que eu fico com raiva, são esses políticos podres que estão fazendo isso. É isso que eu fico com raiva. Esses caras estão fazendo isso. Agora, quem acredita, pessoa comum que acredita nisso, cara, eu só desejo pêsames. Só desejo pêsames e espero que um dia você acorde. Só isso. Bom, já li os comentários, né? E como eu falei, né? Virou rotina, né? A pessoa falar sobre lei Felca, falar sobre lei de misoginia e depois vir aqui falar de um monte de gente que vai atacar ela. Porque incrivelmente os caras são tão astutos que eles estão conseguindo fazer a população acreditar que isso é para proteger as pessoas. E quando você lê um pouco dessas duas leis, você vê que não está protegendo ninguém. Não está protegendo ninguém. Só que o que mais assusta de verdade são duas coisas. Primeiro, ver pessoa comum acreditando nisso. Porque esses caras que estão fazendo essas leis sabem que é errado. Estão nem aí que tá errado. Entendeu? Vamos separar. Estão nem aí que tá errado. E dão risada de quem acredita. Porque sabem que tá errado e tem imbecil que acha que é certo. Então, é complicado. E vem gente da direita aprovando essas merda. Então, cara, acho que é difícil, né? Porque esse ano seria o primeiro ano que eu iria votar, né? No passado eu achei que eu poderia votar, porque no segundo turno já estava com 16 anos, mas como eu faço aniversário no dia 8 e a votação foi no dia 6, eu não poderia votar também no segundo turno. Então esse seria o primeiro ano que eu posso votar, né? Quem tem ânimo de votar num cara que dança funk e aprova a lei da misoginia? Sabe? Eu tô falando, o Flávio Bolsonaro, eu já falei, gente, é política. Não caiam tanto achando que político, salvador político, tá nem aí pro povo. A gente tem que ver o menos pior, que é a direita. Porque a esquerda parece que é um bloco feito para acabar com o mundo. Né? Então, prefiro votar na direita. Só que e aí? A gente vai fazer o quê? A gente não consegue mais nem confiar nos candidatos na direita, então... Enfim, né, galera? Bolsonaro também, como eu ia falar do governo do Bolsonaro, ele só fez coisas, por exemplo, falar as coisas boas que ele fez, foi mais em 2022, teve até superávit, ou seja, foi mais no ano da eleição. Mas assim, o Bolsonaro não ficou taxando as pessoas, entendeu? Então, o que dá a impressão é que a direita ela consegue dar 10 na esquerda, mesmo sendo ainda política, entendeu? Então, é isso, mas quando o cara de direita já não é mais o que eu poderia chamar de esperança, não tem muito mais o que fazer, galera. Mas enfim, né? Falei, é um soco atrás do outro. Vamos ver qual vai ser o próximo, né? Vamos ver qual vai ser o próximo soco do estômago que esse desgoverno vai dar. As pessoas estão aprovando essas coisas, né? As pessoas estão acreditando nessas baboseiras, essas mentiras baratas, sabe? É estúpido. Você, ao invés de criminalizar, sabe? Por exemplo, como eu falei, ao invés de você criminalizar a pedofilia, você criminaliza a criança. E agora, e pior, você afeta todo mundo, porque todo mundo agora vai ter que expor a sua facial. Então, é estúpido,
é falta de neurônio, eu acho. Não é possível, entendeu? Então, o que mais me entristece é isso, que pessoas comuns estão aprovando essas merdas. E quem se ferra é os poucos que estão vendo a verdade, né? Ou até muitos, né? Porque o Threads mandou pra tudo quanto é gente, né? Então, eu acho que deve ter um bom sucesso meu vídeo que eu fiz no YouTube, né? Enfim, né? Pra esse canal que tem poucos inscritos, né? Mas no União do Povo Alvinegro já tem bastante. Esse canal tem poucos inscritos. Então, foi até um bom sucesso o vídeo. Mas, ainda assim, tem uma parcela da população que apoia. E quem se ferra é quem tá enxergando a verdade. Bom, né? Que esperar do Brasil, né, galera? Bom, eu não sei o que vai ser o futuro. Mas coisa boa, eu não sou idiota de acreditar. Enfim, por enquanto é isso. Falou.